Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas metas, né? As metas que eu quero conquistar agora em 2021, né? No ano passado eu também fiz algumas metas, algumas foram cumpridas, outras nem foi feita assim mais ou menos e outras não consegui fazer, né? Devido à pandemia, muitas coisas também não deu para fazer. Mas agora, nessas metas que eu vou fazer agora para 2021, eu fiz algumas metas que eu consiga cumprir esse ano, né? Tem às vezes algumas metas que a gente depende do tempo, né? Depende, no caso, não precisava ter pandemia para a gente conquistar, né? E houve a pandemia, então algumas metas eu não consegui conquistar o ano passado. Mas vamos para as metas desse ano, né? Então eu vou falar as minhas metas pessoais, tá bom? Eu vou falar um pouco de metas espirituais, metas pessoais e também minhas metas espirituais, coisas que eu quero fazer esse ano, tá bom? Então, como meta pessoal, a primeira meta que eu coloquei para fazer esse ano é ler um livro por mês. Então, eu sempre tive vontade de ler. Mas sabe quando bate aquela preguicinha e a gente acaba postergando e não realiza? Então, todos os anos eu falava que eu gostaria de ler um livro, mas não falava um livro por mês, falava um livro. E acabava que eu não lia um livro, né? Nem sequer um livro todo no ano. Só que esse ano eu me determinei a ler, né? Quero fazer isso, né? Eu quero ler. Então eu coloquei ler um livro por mês. Então, o meu livro que eu comprei tá chegando ainda, não chegou. Pensei que ia conseguir já no começo de janeiro já com o livro, mas ainda não chegou. Então, quando eu começar a ler ele, eu vou falando pra vocês, tá bom? O que eu acho. Outra coisa que eu coloquei como meta é pintar as unhas toda semana. Às vezes parece até clichê, né? Ai, nossa, como assim não pintar a unha, né? Mas eu não sei vocês, mas dona de casa, empreendedora, né? Trabalha fora, pessoas, mulheres que trabalham fora, ou até mesmo, no meu caso, que sou autônomo, que tenho uma renda assim, tipo, que eu trabalho num salão, né? Que eu tenho uma lojinha de roupa, fica um pouco corrido o dia a dia. E ainda a gente tem os filhos, aí tem a casa, tem o marido, então tem muitas coisas, né? Pra fazer. Então eu me determinei toda semana fazer a unha, pelo menos uma vez na semana, né? Parece, nossa, mas pra mim é importante isso, né? Então eu coloquei como meta que eu consiga fazer pintar a unha uma vez por semana. Outra coisa que eu também eu quero fazer muito, né, esse ano, é tomar 2 litros de água por dia, né? Isso é muito importante, né? A gente trabalhar com a saúde, né? Com a nossa saúde, ver como está a nossa saúde. E a água é muito importante para o nosso corpo, né? Então, eu também quero tomar 2 litros de água por dia, né? Eu sou um pouquinho ruim para tomar água, mas eu me determinei esse ano a tomar 2 litros de água por dia. Outra coisa que eu coloquei aqui é montar um cardápio, né? Eu sempre fazia assim, mas chegava na semana, às vezes eu cumpria, às vezes não cumpria. Mas esse ano, assim, quando eu falo montar cardápio, não quer dizer, tem que ter, vamos por assim, comidas diferentes. Não, eu quero que eu consiga manter uma alimentação mais saudável, né? O ano passado, né, quando a gente entramos na pandemia, eu entrei num momento tive uma crise de ansiedade. E pela crise de ansiedade, eu comecei a comer muito. E eu engordei 8 quilos, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui magrinha, né? Só que agora eu tô um pouquinho gordinha. Então, devido à pandemia, né? O que que acontecia? Eu também posso falar um pouquinho para vocês a respeito do que eu tenho, na verdade. Eu vou falar para vocês conseguirem entender. Eu passei por uma situação bem constrangedora quando eu trabalhava fora. Eu tive um assalto dentro de um ônibus e depois passou alguns tempos eu tive um outro assalto quando eu também desci do ônibus e estava caminhando para ir para outro ponto e eu também fui assaltada. E então esses dois assaltos eles me bloquearam minha mente, tipo eu tive trauma, né? E aí quando eu começo é, no, quando aconteceu isso, até aquele momento foi aquele susto que eu levei
E pra mim tava tudo bem, não tinha acontecido nada, tipo, diferente. Mas foi passando o tempo, eu fui começando a ter alguns crises de ansiedade. Só que eu não sabia o que era exatamente. Foi quando eu comecei a ir, tipo, por exemplo, ir no shopping, fazer coisas simples, como toda pessoa faz, ir no shopping ou ir no restaurante, ou até mesmo assim, tipo, pegar um ônibus me dava crise de pânico, né? Eu comecei a ter, tipo, eu sentia muito assim, como se parece que uma pessoa tá querendo me sufocar, sabe? Quando eu chego nessas situações, no caso, quando eu vou para um restaurante, quando eu vou para um shopping, quando eu tô num lugar de ambiente fechado. Então eu comecei a ficar dessa maneira, né? Passando muito mal. Então eu decidi passar no psicólogo, porque não era normal aquilo que eu tava sentindo. E eu passando na psicóloga, né, antes da pandemia, ela me falou que eu tenho a fobia social. Então, eu não consigo ficar muito tempo com pessoas em um ambiente fechado. Eu começo a passar mal, eu começo a achar que vai acontecer alguma coisa. Se eu entro dentro de um ônibus, eu tenho medo. Se eu ouvir um pouquinho mais alto, é, alguém falando ali perto do cobrador, alguma coisa um pouquinho mais alto, pra mim é um assalto. Então, eu fiquei com esse trauma, né? A médica disse que é a fobia social com trauma. Então, a gente começou a trabalhar com isso em mim, né? Pra melhorar essas crises que eu estava tendo. Aí, tudo bem. Aí entrou o ano de 2020 e aí em janeiro, fevereiro estava tudo bem. Também o que acontecia, eu evitava muito de sair por conta das crises. E aí, em 2000, tipo, né, quando chegou tudo 2020, quando foi em março, deu a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu comecei a ficar um pouco pior, né? Eu ouvia, né, aquelas coisas no jornal, aquelas coisas que estavam acontecendo a respeito dessa doença, né, da Covid-19. E eu imaginava, ai, será que vai acontecer com alguém da minha família? Será que eu vou perder um ente querido esse ano? E essas coisas vão entrando na cabeça, tipo, automático, sabe? Quem passa por crise de ansiedade sabe o que eu estou falando. E aí eu comecei, é, como que eu posso dizer? Comecei a descontar na comida. Então, como eu não podia sair de casa, a gente teve que ficar dentro dos nossos lares. Eu fiquei os 2 meses dentro de casa, não saí pra nada. E eu morria de medo. E era aquela paranoica, assim, com limpeza. Eu pegava tudo, passava álcool. Era álcool pra tudo que é lado, sabe? E às vezes o meu esposo, né, o Pedro, ia comprar. Ele que fazia as compras, né? Ia lá embaixo, comprava o pão, comprava as coisas que faltavam assim no lar, né? E chegar em casa, as coisas, eu passava álcool, ficava naquela paranoica, sabe? Era limpando janela, era limpando porta, sabe? Com aquele medo, assim, que foi em excesso. Só que esse medo me transformou, tipo assim, eu não parava de comer. Eu ficava ansiosa, eu comia, comia. Era pensando numa pessoa, ai, alguém da minha família comendo, 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 comendo. Então, essa crise que eu tive de ansiedade, como eu posso dizer, fiquei na comida, tipo, depositei tudo em comida. E fui comendo, fui comendo, fui comendo, comendo. E quando passou tudo esses 2 meses que eu fiquei em casa mesmo, começou a apertar as coisas, né, na nossa casa, no nosso lar. E a gente precisava fazer alguma coisa. Não tava tendo trabalho, não tava tendo nada. E aí eu resolvi novamente abrir o salão, né? Eu tenho uma lojinha de roupa. E aí eu resolvi abrir. Mas com muito, muito, muito medo. Por conta dessa doença. E aí, conforme eu ficava mais no salão, que eu via mais, tipo, começava a ver pessoas, eu começava a achar que a pessoa tava doente, que ela ia transmitir pra mim, e aquilo, a crise de ansiedade só aumentava. Foi aumentando, 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 aumentando. E eu ia descontando em comida, comida, comida. Foi aí que eu engordei 8 quilos. E pra mim não é fácil, tipo, me ver dessa maneira como estou, né? Pelo fato de eu ter, assim, nunca ter engordado tanto, assim, né? Mas eu sei que é um processo, né? Que no caso, com a psicóloga, ela conversou bastante comigo. Consegui passar agora, antes de acabar o 2020, eu consegui passar com uma psicóloga. Só que agora, em janeiro em diante, ela vai começar a conversar comigo novamente. Eu tentei fazer com psicólogos online, porque eu tava tão ansiosa, eu tava, sabe, passando tanto mal, tendo tantas crises, que eu precisava de ajuda. Então, eu
fui procurar online, consegui algumas online, conversei com algumas, mas eu acho que o presencial, pra mim, eu acho que é mais viável. Então, quando foi agora, tipo, em dezembro, mais ou menos, eu consegui uma consulta presencial, conversei com a doutora e falei tudo o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo. E ela falou que a maioria das pessoas, principalmente a maioria dos brasileiros, né, estão passando pelo mesmo choque que eu, né? A gente mudou a nossa vida completamente, né? Pessoas que estão seguindo o que foi falado, estão seguindo as orientações que foram faladas da saúde, estão passando por esse problema. Pessoas que não tinham, a médica falou, pessoas que nunca teve nada psicológico, né? Começou a ter. Então, eu não sou a primeira, não vou ser a última, né? Mas eu estou começando a fazer o tratamento. Então, é algo que eu me determinei esse ano a me cuidar, né? Cuidar da minha saúde, cuidar de mim, né? Como pessoa, né? E porque às vezes, quando a gente tem casa, tem marido, tem filho, tem as coisas, né? Os trabalhos, as preocupações, a gente acaba esquecendo um pouco da gente. Então, esse ano eu me determinei a cuidar um pouco mais de mim. E, e nesse caso, eu comecei a falar que vou fazer uma alimentação melhor, né? Conforme eu vou me alimentando, eu espero que eu vou perder alguns quilinhos aí. Minha meta, né? Então, é perder 5 quilos, né? E eu espero que eu consiga. Mas, se não conseguir, tudo bem pra mim. Eu quero. Eu vou me esforçar, né? Eu vou tentar esse ano fazer isso. E outra coisa que eu também quero me dedicar esse ano é o canal aqui do YouTube, né? Então eu quero fazer pelo menos um vídeo na semana. Então, assim, não, eu pretendo colocar todos os sábados um vídeo no canal, né? Mas vai ter momentos, né, que semanas que eu possa entrar em crise e não conseguir. Então eu espero que vocês entendam aqui, né, amigos que vocês são aqui do canal, eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas é uma das minhas metas, fazer pelo menos um vídeo pro canal aqui do YouTube. Outra coisa também, eu gostaria muito também de trabalhar com o Instagram, né? Tipo, também usar essa plataforma do Instagram. Eu tenho Instagram, mas não uso assim com tanta frequência. Mas eu quero também me focar um pouquinho também no Instagram. Então, se vocês não me seguem lá no Instagram, é @Jéssica nas dicas, tá bom? É isso, é só seguir lá. E eu vou começar a postar bastante lá também, tá bom? E, como eu falei, né, eu quero perder 5 quilos, que eu coloquei aqui depois dessa do Instagram. Né, eu anotei aqui algumas metas. Então, essas são as minhas metas pessoais, né, que eu quero para esse ano. E agora eu vou falar um pouquinho das minhas metas espirituais, né? A gente vê muitas coisas, como eu posso dizer, mais material, normalmente, né? E a gente acaba esquecendo do nosso espírito, né? Então, nas coisas espirituais, eu coloquei que eu preciso ler mais as escrituras, né? Me esforçar para ler as escrituras, no caso, a Bíblia, né? O livro de Mórmon. Quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, né? E esse ano eu pretendo também ler, né? Como eu falei, é um hábito que eu quero ler o livro, então eu também quero ler a Bíblia, conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo, o que ele fez, né? Quem ele foi aqui na Terra e o que eu preciso fazer para seguir os exemplos dele. Outra coisa que eu coloquei como meta espiritual é fazer também o jejum, né? O jejum é muito importante. Então, outra meta que eu quero fazer é o jejum, né? Pelo menos uma vez no mês, né? Eu quero me esforçar muito a essa meta. É algo também muito importante, né, para o nosso espírito. E outra coisa, né, que eu quero também me esforçar bastante, né, como eu falei, ler as escrituras, ler a Bíblia, ler o livro de Mórmon. Tem um programa na nossa igreja que o nome do programa é Vem e Segue-me. Então, que a gente precisa estudar algumas escrituras durante a semana com a nossa família. Então, é outra coisa que eu também quero fazer com mais frequência. Eu fazia sim, mas não fazia às vezes com tanta frequência. Então, eu pretendo esse ano fazer com mais frequência, né? E pagar o dízimo, né? Que é algo muito importante para todos, né? Que vão para alguma igreja, o dízimo, ele não é para a igreja em si, né? É para o Senhor. Então, a gente tem que pensar dessa maneira, né? E o Senhor, ele vendo nossos esforços de pagar o dízimo, ele vai nos abençoar, né? E
Outra coisa também que eu quero fazer, assim, que é espiritual, assim, mais assim pra mim e pra Meg, né, no caso. Eu quero ensinar os hinos da igreja pra ela. Ela ainda não tá falando, né, quem me acompanha aqui um pouquinho sabe. Ela tá com 2 aninhos e 5 meses e ela ainda não tá falando. Ela fala algumas palavrinhas e a gente também tá passando com ela na fono pra ver como que vai ser, né, como que ela vai se desenvolver. Então eu quero muito esse ano também ajudar ela, né, nessa questão da fala. E nisso eu também quero colocar que ela possa aprender os hinos da igreja, né? Eu vou ajudar. E se vocês quiserem ver aqui eu tentando ensinar ela, vocês podem escrever aqui embaixo. Quero ver a Meg cantar, tá bom? E essas foram algumas metas que eu quero pra mim esse ano, né? Normalmente a gente coloca muitas metas e acaba não cumprindo, né? Mas esse ano eu quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor, né? Quero me esforçar pra, tanto pra mim quanto pra minha família, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente intencionalmente estamos cuidando dos nossos familiares, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas metas. E se vocês não criaram metas ainda para esse ano, que vocês possam criar, que seja uma ou duas, né? Algo que vocês precisam fazer, tá bom? O importante é a gente ter um objetivo de alguma coisa, queira fazer alguma coisa. E para mim, essas metas, algumas vão ser um pouco difíceis, outras vão ser mais fáceis, mas no final do ano eu venho contar para vocês se eu conseguir realizar todas elas, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.